Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o PORD 11, o fundo de papel. Tem sua carteira ali dividida entre CDI e IPCA, fundo que está plenamente recuperado da deflação, voltou a pagar bem. Vou comentar aqui um pouquinho das perspectivas para o futuro. O gestor também trouxe muitas informações para a gente como investidores, para a gente aprender, evoluir. E é sempre muito interessante ler esse relatório, independente de a gente ser cotista ou não, porque o gestor costuma trazer aqui nas suas cartas muita informação relevante. Além disso, vou comentar um pouquinho também sobre um probleminha que tem nesse fundo, um possível problema que tem nesse fundo, que pode afetar de forma relevante o PL. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então aqui a gente tem a taxa de administração de 0,9% ao ano, tem a taxa de performance. Enfim, temos aqui também o valor patrimonial da cota de 97,50. A cota mercado aqui foi no fechamento do relatório, 91,40. Entretanto, já está bem mais baixo. A última vez que eu vi estava em torno de 87,50. Então a gente tem um deságio bem relevante e para quem compra esse fundo neste momento, está levando para casa muito provavelmente um IPCA mais 10. Eu vou mostrar a taxa de sensibilidade para vocês também. Então aqui o gestor, logo no início, ele já traz a informação que a distribuição foi de 1,12 por cota, que dá um yield anualizado de quase 16%. IPCA mais 9,5% na cotação base de 91,40. Como eu disse, ela está mais baixa, então esse IPCA já deve estar aqui 10 e pouquinho por cento ao ano. Bom, ao longo do mês, houve a quitação antecipada do CRI Socicam Goiânia, que representava 4,61% do patrimônio, ou seja, a gente tem notado aqui algumas empresas optando por fazer a quitação antecipada de um CRI, porque a dívida tem ficado com um custo muito alto. Então o gestor ele informou que teve essa quitação, mas ele não trouxe mais informações. Como é uma porcentagem relevante do patrimônio, eu gostaria de ver aqui algumas informações a mais. Por exemplo, teve multa de pré-pagamento, com essa multa teve algum lucro, qual que vai ser a destinação dessa porcentagem do patrimônio. A gente vem notando nos outros relatórios do PORD, o gestor é bem cauteloso, querendo ser bem parcimonioso, visto a situação macroeconômica do país, internacional também. Então isso aqui vai ficar em caixa, o que ele vai fazer? Enfim, seria interessante. Bom, ele informou também que o fundo tem acumulado não distribuído 20 centavinhos por cota. Aqui ele traz a informação que eles estão atentos ao mercado, né, e não tiveram problemas com as operações que estão na carteira. Então, tudo adimplente até o momento, ok. E ele comenta que é importante ter, né, operações com boas estruturas, mecanismos de redução de risco e empresas com bom crédito, é o que eu venho falando para vocês. Nesse momento de crise, isso não é uma recomendação de compra, de venda de nada, mas eu estou optando por focar a minha carteira em menos risco, porque operações com menos risco, elas estão pagando muito próximas de operações com muito risco. Então, sempre tem que estar atento a isso. Aqui, eu vou trazer de forma resumida para vocês o que o gestor falou, mas é muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos essas 3 páginas desse relatório, que o gestor ele explica, basicamente, os modelos de CRIs que a gente tem. Então, ele começa dizendo que, antigamente, os CRIs eles eram absolutamente lineares. Então, o que isso quer dizer? Que você financiava para poder adquirir um imóvel e o imóvel era a garantia da operação, ok? Ele explica aqui também o termo UOP, que significa Use of Process, que é destinação dos recursos. Então, você vai emitir um CRI, vai pegar aquele dinheiro, o que é o UOP? Você vai destinar esses recursos para quê? Então, com esses conceitos em mente, a gente segue. Ele diz que, com o passar dos anos, a CVM flexibilizou o entendimento do lastro elegível para emissão de CRIs. O que isso quer dizer? Lembra que antes você financiava um imóvel e o imóvel era a própria garantia da operação? Então, com o passar do tempo, a CVM ela deixou outras coisas serem a garantia. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo. Uma empresa que ela tem ali locado um imóvel e ela emite um CRI. Ela pode, para lastrear esse CRI, pegar o fluxo de aluguéis que ela vai receber pelos próximos 5 anos de um determinado contrato de aluguel e dar isso como garantia, em vez de dar o imóvel. Então, uma outra estrutura que foi criada e aceita pela CVM ao longo do tempo. E ele dá alguns exemplos de CRI, falando que tem as 3 operações na carteira. Então, de forma bem rápida, lendo o texto, fica muito claro, muito fácil de entender, mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês. CRIs pulverizados, que é o modelo mais clássico de CRI, que são pessoas físicas que adquirem um imóvel, ok? Financiam parte dessa aquisição junto à incorporadora.
ok? A incorporadora ela tem interesse em ceder esse crédito para um player financeiro, porque ela recebe, o risco vai ficar com esse player financeiro, obviamente ele vai ter as garantias, e ele vai ganhar um spread em cima disso. Então o que ela faz? Ela junta todos esses financiamentos e emite um CRI, tá? E vai repassar isso para um player. O lastro da operação é a coleção desses créditos de cada pessoinha física. O OP, que é a destinação do recurso, é do financiamento contraído para aquisição do imóvel. E a garantia é o próprio imóvel objeto. Entenderam? Deu para entender? Então, várias pessoinhas fizeram financiamento, a incorporadora gerou um CRI, passa esse CRI para um player financeiro e a garantia é o próprio imóvel. Um CRI clássico. Ele cita aqui também o segundo modelo, que é o que? A companhia ela realizou algumas melhorias na sua propriedade e ela quer levantar um dinheiro para poder bancar essas despesas pretéritas e algumas despesas futuras. E isso que vai constituir o lastro do CRI. Os imóveis, então, eles vão fazer parte da garantia e a emissão ainda vai contar com o quê? Com uma cessão fiduciária de contratos com grandes empresas do setor. Aqui ele cita essa com frio. E o OP, a destinação dos recursos para esse CRI, então, foi o quê? O pré-pagamento das dívidas, né, pretéritas e algumas ali presentes, e o reforço de capital de giro, que são as dívidas futuras. Então, aqui é um misto, tá? E ele cita aqui esse CRI Mama Jama, que é o quê? Que foi aquela que eu citei para vocês. Antecipar o fluxo futuro de despesas de aluguel para viabilizar um projeto de expansão. Então, a empresa ela tem ali muitos aluguéis para receber pelos próximos anos. Ela vai dar como garantia, grosso modo, isso. E ela vai levantar o dinheiro do CRI de forma antecipada. Além disso, geralmente nesse tipo de ação vai ter ali como garantia aval, fundo de reserva, também outros créditos, cartões de crédito da companhia, para poder deixar isso mais robusto. E a OP é a despesa do plano de expansão. Então a empresa quer expandir, ela não quer dar pelo menos um imóvel como garantia, ela vai dar então o fluxo de aluguéis que ela tem para receber como garantia, mais aval, enfim, fundo de reserva e tudo mais. De forma bem simples eu expliquei aqui para vocês esses 3 CRIs. Tem muito mais para aprofundar disso, eu tentei simplificar, mas lendo aqui vocês já conseguem aprender bastante. E tem também alguns conteúdos desse tipo no YouTube. Eu posso deixar aqui na descrição para vocês, ok? Explicando um pouquinho de como que funciona a estruturação de CRIs. Lembrando que gestoras que conseguem estruturar operações, seja qualquer uma dessas 3 aqui que eu citei para vocês, tem um diferencial grande. Por quê? Se ela estrutura dentro da própria casa, ela vai conseguir taxas menores com players que estão ali ajudando ela nessa estruturação. Logo, ela vai conseguir uma rentabilidade maior sobre essa operação e isso reverte dentro do fundo, que vira rendimento. Então, sempre que eu falo aqui para vocês, por exemplo, Mauá e Valora, elas têm essa pegada de conseguir originar muita operação. Então, isso vai ser um diferencial, porque ela vai conseguir trazer mais rentabilidade para o fundo. Então, isso é um diferencial que vocês sempre têm que estar atentos também. Aqui a gente vê a distribuição por cota, a gente vê aqui que o fundo sofreu na deflação e agora já voltou ao patamar mais elevado, que deve se manter nesse patamar, nessa faixa de rendimento. Aqui a análise de sensibilidade que eu citei para vocês no começo. Então ele coloca aqui uma cota que a 91,40 estava rendendo 9,46. A cota está R$ 87,00, com certeza está rendendo já mais IPCA mais 10, 10,2. A DRE a gente vê que tem aqui um rendimento acumulado e não distribuído, bem pouquinho, mas tem. A distribuição da carteira, nos tipos de CRI que a gente viu. Eu posso trazer um vídeo também explicando para vocês o que é série única, série sênior, mezanino, tem subordinada também para vocês entenderem. Imaginem que é como se fosse um copo de água e você vai enchendo. E aí você enche primeiro o fundo, depois o meio dele, depois até a borda. E as séries de CRIs é como se fossem isso. Determinadas séries recebem primeiro, depois as que estão no meio, depois as que estão mais próximo da borda. É mais ou menos isso. Aqui a divisão por indexador. Então a gente vê que a carteira está quase metade em CDI, mas tem uma parte em IPCA também. Aqui estão as taxas médias.
Aqui a gente vê a tipologia, né, dos imóveis, dos CRIs. Então, 20% em comercial, o resto tudo residencial. Essa tabela que eles trazem é sempre bem interessante, fica fácil da gente ver, né? Então tem o CRI São Carlos, qual é a garantia dele, e assim fica bem tranquilinho. Eu quero mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, CRI Arena MRV. Interessante ver esse CRI aqui. Eu trouxe um vídeo do AFHI na segunda-feira, agora, dia 26, 27. Que o gestor fala que optou por vender esse CRI por entender que ele representava um risco nesse momento, o risco-retorno para ele estava muito alto e ele vendeu. E aqui é a principal posição do fundo. Então, eu não estou falando que um fundo está certo ou o fundo está errado, só estou mostrando para vocês níveis de risco entre os fundos. Então, o gestor falou, olha, essa operação para mim está muito puxada, CDI mais 5% ao ano, vou me desfazer. Para outro gestor, essa aqui é a principal operação do fundo e está tudo bem. E você tem que ponderar o risco-retorno. Para você está tudo bem tomar esse risco pelo que está recebendo? Ótimo. Não está? Sai do fundo e vai para outro. Esse CRI Coteminas, eu não quero vender susto aqui, mas essa empresa ela apresentou alguns problemas no seu fluxo de pagamentos para seus funcionários, enfim, estava com uma certa dificuldade. Só colocar no Google que vocês acham essa matéria. E esse CRI representa 7,55% do PL. A gestora só trouxe aqui para a gente que está tudo adimplente. Não trouxe nenhum comentário em específico sobre esse CRI. Vamos ver se no próximo relatório o gestor vai falar alguma coisa, porque seria interessante para a gente saber se está tudo bem, se eles estão acompanhando isso de perto, enfim, mais detalhes, porque é uma posição relevante do fundo. Ele tem aqui também um pouquinho de FII na carteira, né? Apesar de ser um fundo só de CRI, ele tem essas posições, pelo menos elas são bem pequenininhas. Como eu disse, não é um fundo muito grande. E aqui ele traz as garantias e os comentários de cada CRI, é sempre bem interessante. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a Coteminas, que é a posição que a gente tem que ficar assim um pouquinho de olho nesse momento. Então é uma taxa relativamente alta, né? Como garantia, ele tem a alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, fiança, fundo de liquidez, e aqui tem um pouquinho do histórico da empresa. Bom, pessoal, do PORD é isso. Como eu falo para vocês, é sempre um relatório muito interessante, porque o gestor no começo ele sempre faz aqui algumas análises, seja análise de macroeconômica ou explicando o CRI como foi dessa vez, então é sempre muito enriquecedor mesmo que vocês não tenham esse fundo na carteira. Bom, se vocês gostaram do vídeo, peço encarecidamente o like. Eu estou aqui produzindo o máximo de vídeos para vocês. Lembrando que eu posto vídeos todos os dias. E gostaria muito de chegar, pelo menos até metade aí do mês de março, a 300 inscritos. Me deixaria muito feliz. Então peço que, se vocês gostarem do meu conteúdo, que se inscrevam para me apoiar. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Por hoje é isso.